Olá pessoal, se você é como eu, navegante do tempo, está assistindo essa aula no futuro, seja muito bem-vindo ao Quórum Concursos. Hoje nós vamos corrigir a prova de Direito Constitucional aplicada ontem pela GCM de Vitória, dia 14 de julho de 2024. Antes de começarmos aqui, eu quero passar uma experiência para vocês. Eu fiz muitas provas de concurso, passei em várias, e cada prova que eu fiz foi um degrau que eu tive a oportunidade de subir. E por que eu falo oportunidade? Porque não é todo mundo que tem esse privilégio de poder fazer uma prova. Acredite você ou não. Tem gente que não pode, não tem condições financeiras, condições psicológicas, não tem condições nenhuma de fazer uma prova dessa. Então você já é um vencedor só de estar fazendo a prova e pegando experiência. Eu conheço colegas meus que já fizeram 25 provas de juiz e depois passou para juiz, procurador da República. E essa foi mais uma prova. Se você passar ou não, foi mais uma prova. Apenas uma prova para você aprender, conquistar alguma maturidade nos estudos. Então você já está de parabéns, independentemente do resultado, tá bom? Vamos para as questões primeiro de direito constitucional. Foi uma prova relativamente, não foi tão complexa e caiu muita letra de lei. E eu quero que vocês saibam da importância de fazer essa leitura da legislação. É claro que houve aqui também uma certa... A FGV é uma banca que cobra o raciocínio da pessoa. Então ela traz uma historinha, você raciocina e você sabe onde que aquilo está, por exemplo, na Constituição. Foi isso que a FGV trouxe aqui para nós. Então vamos aqui na questão 31, que é a primeira questão de direito constitucional, que diz assim: Fred, após ser eleito prefeito da cidade Alfa, que passa por um período de dificuldade financeira, orienta os seus assessores a lhe apresentarem um estudo sobre os regramentos constitucionais aplicáveis à fiscalização do município. Então, o tema está aqui, ó, fiscalização do município. Busca-se, assim, evitar qualquer tipo de constrangimento à administração municipal por ocasião do exercício da atividade fiscalizatória pelas autoridades competentes. Então, a prova, o que a FGV quer de você aqui? Ela quer que você saiba onde está localizado esse ponto, fiscalização do município. E a fiscalização do município está lá no artigo 31. E o nosso gabarito aqui é a letra C. Por que no artigo 31? Porque lá trata ali no capítulo 4 dos municípios. Então, a nossa resposta está no artigo 31 e os seus parágrafos. E a letra A diz assim: as contas dos municípios ficarão durante 90 dias, aqui é 60 dias. 60 dias é o que diz o artigo 31, parágrafo 3º. Então, a resposta aqui é o parágrafo 3º, que diz que as contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Letra B, a nossa resposta está no parágrafo 2º. Então veja que ele cobrou bem aí, é uma prova muito justa, cobrou a leitura aí, o seu entendimento sobre esses detalhes. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve semestralmente, o erro está aqui, ó, semestralmente, na verdade é anualmente, parágrafo 2º, diz que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. É muito cobrado esse parágrafo. Aliás, esse artigo 31 é muito cobrado, tem que estudar bem, tem que ler bem, e essas pegadinhas aqui de 2/3 anualmente sempre caem. A letra C é o nosso gabarito, e o nosso gabarito está no caput do artigo 31, que diz que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo. Então, aqui está o nosso gabarito, controle externo. Isso aqui também é muito cobrado em prova, controle externo. E pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, também muito cobrado em prova, na forma da lei. Letra D, admite-se a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais em cidades que tenham até mais de 100 mil habitantes. Está errado. A nossa resposta aqui, então a letra C é o caput, artigo 31, caput. E a nossa letra D diz o contrário. Na verdade, o parágrafo 4 diz que é vedada. É vedada, também é uma pegadinha, tá bom? Não admite-se, é vedada
a criação de tribunais, conselhos ou órgãos de contas municipais. E a letra E, o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Também está errado nossa letra E. A resposta está no parágrafo 1º. O parágrafo 1º diz que o controle externo da Câmara Municipal, controle externo muito cobrado, esse controle externo, será exercido com o auxílio dos tribunais de conta dos estados, ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de conta dos municípios, onde houver. Nós temos lá o estado de São Paulo, que tem esse tribunal. Muito bem. Então, a questão fácil, relativamente fácil, mas você precisava ter aí o conhecimento da legislação do artigo 31. Não apenas o conhecimento da decoreba, você precisa ter ali um mínimo de ambiência do artigo. Você precisa saber ali, não, esse aqui está falando da Constituição, no município, no artigo 31. Não precisa lembrar o artigo, mas você precisa se situar na matéria. Sempre quando você estiver lendo um enunciado, igual esse aqui, ele te traz o que ele quer de você. Ele quer que você saiba sobre a fiscalização do município. E onde que está isso? Está lá no artigo 31 da Constituição da República. Vamos lá na questão 32. A questão 32 diz assim: Luiz, jornalista, preparou uma reportagem sobre a importância da Constituição Federal para a sociedade brasileira de uma forma geral, dando especial atenção ao seu texto, a um determinado fundamento da República. Então, olha só, ele está pedindo aqui, ó, ele já diz o que ele quer de você, o fundamento da República. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que a República Federativa do Brasil tem como fundamento também uma questão relativamente simples, mas você precisa saber qual é o fundamento aqui onde que isso está na Constituição. Nós sabemos que a soberania é um dos fundamentos da República. Então, nós temos aqui o artigo 1º, nossa resposta está no artigo 1º, inciso 1, soberania. A República Federativa do Brasil, formada pela união dissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania. Esse que é o famoso sócio diva plu. Então, só com o sócio diva plu, você já resolveria a questão, né? Sócio diva plu. Sócio diva plu. Só com isso aqui você já resolveria a sua questão, que é um mnemônico que ajuda bastante. E as outras alternativas estão lá no artigo 4º. Artigo 4º da Constituição, que trata ali dos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Então, é relativamente simples a questão, não tem muita dificuldade. Nosso gabarito é a letra E. Vamos adiante para a questão 33. A questão 33 diz assim: João e Mateus, amigos de longa data, debatem sobre os direitos e deveres individuais e coletivos. Tá vendo? A questão ela já traz o que ela quer: direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição, os quais são fruto de avanços civilizatórios ao longo do tempo. Avanços civilizatórios ao longo do tempo. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, é correto afirmar que, mais uma vez aqui, a questão está perguntando se você sabe do que se trata. E nós sabemos que esse ponto está lá no artigo 5º, muito importante a leitura do artigo 5º. Além da leitura, você saber o que mais é cobrado no artigo 5º, porque tem incisos que são muito cobrados. E aqui a FGV explorou bem esses incisos que são cobrados. A letra A, por exemplo, traz uma pegadinha básica aqui. Cai muito essa pegadinha. Diz assim: a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, em situação de desastre, para prestar socorro ou ainda por determinação judicial nos períodos diurno e noturno. Uma pegadinha que sempre cai, e lá no inciso 11, artigo 5º, inciso 11, não fala aqui de período noturno, né? O artigo fala ou durante o dia por determinação judicial, tá? Ou durante o dia por determinação judicial. Letra B. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo exigida prévia autorização. Prévia autorização. Não é prévia autorização.
A nossa resposta está lá no artigo 5º também, no inciso 16. Esse inciso ele fala que apenas é exigida um aviso à autoridade competente. Todos podem reunir-se pacificamente, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então, essa autorização a Constituição proíbe essa prévia autorização. Na verdade, ela exige um aviso prévio à autoridade competente para se programar. E o nosso gabarito está na letra C. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Está lá no inciso 9 do artigo 5º. É o nosso gabarito. A letra D também está no artigo 5º. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Aqui, salvo dispor previsão legal em sentido contrário. Isso não existe. Ninguém pode ser. Isso aqui está lá no inciso 20. Artigo 5º, inciso 20, que diz que ninguém pode ser compelido a associar-se ou a permanecer associado e ponto. Não tem aqui salvo previsão legal. E letra E é livre a manifestação do pensamento, admitindo-se o anonimato. Na verdade, é vedando-se, né? Aqui é bem simples essa questão. Está lá no inciso 4. Cai muito essa pegadinha, tá? Não é possível. É vedado o anonimato. Vedado o anonimato. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Vamos para a questão 34. Questão 34, nosso gabarito é a letra D. Após completar 18 anos, a letra D. Letra D. Após completar 18 anos de idade, Jonas, pretendendo ingressar no mercado de trabalho, resolveu analisar o texto constitucional. Tá vendo? Ó? Ela traz aqui para você o que ela quer. Ó. Mercado de trabalho, resolveu conhecer os seus direitos dos trabalhadores. Então, ela está perguntando se você sabe quais são esses direitos dos trabalhadores. Onde é que está isso? Está lá no artigo 7º da Constituição da República. Artigo 7º e os incisos que você precisa ler. Ler, reler, depois pegar as pegadinhas, fazer questões, simulados. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição, é direito do trabalhador urbano e rural. Também tem pegadinha aqui. A letra A, inciso 13, a duração do trabalho normal não superior a 12. O erro está aqui, ó, 12. Não são 12. Você vai lá no inciso 13, é a duração do trabalho normal não superior a 8 horas. Inciso 13. Aqui são 8 horas diárias e 60 horas semanais. Também não é 60. Aqui é 44 horas semanais. 44 horas semanais. Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção de trabalho. Letra B, nossa questão da letra B também traz uma pegadinha de horas, né? De 6 horas. Na verdade, ele fala 8, são 6 horas, né? Que são 6 horas, também fácil a questão. E está lá no inciso 14, jornada de 6 horas para o trabalho. Letra C, a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 25%. Também uma pegadinha aqui, ó, 25%. Aqui é 50% a hora a do normal. Está lá no inciso 16. Espero que vocês tenham ido bem, pessoal, em constitucional. Porque quem não leu os artigos não consegue acertar a questão. Então, a prova foi difícil para quem não leu. Tá? Para quem não leu os artigos da Constituição, quem não fez simulado, exercício, a dificuldade foi nesses detalhes. Então, é o detalhe que faz com que você avance um nível nas suas provas. Que você ali quebra aquela barreira ali para você passar para a segunda fase. Tá? Então, se você tivesse lido aqui minimamente, tenho certeza que você iria bem. E nosso gabarito é a letra D. A letra D, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, que é o inciso 22. 22. Muito bem. E a letra E, também pegadinha. Repouso semanal remunerado preferencialmente ao sábado. Sempre cai isso aqui. Sábado. Aqui é domingo. Domingo. Isso está lá no inciso 15. Então veja que a FGV cobra esse conhecimento. Ela traz um textinho ali, uma história, e cobra a literalidade da lei. Tá? Por isso que é importante você aprender, ler o dispositivo, mas aprender o que é aquilo, quais são os institutos que ali estão. Então, vamos lá para a questão 35, pessoal. Questão 35 também é uma questão boa. Roger, após ser prefeito
do município, após ser eleito prefeito do município alfa, busca informações junto aos seus assessores sobre temáticas que ingressem na competência material comum. Ó. Ele já está dizendo o que ele quer. A questão está dizendo o que ela quer. Ó. Questão da competência, competência material comum dos entes. Ó. Competência material comum dos entes federativos. Quem está estudando bem sabe já onde estão os artigos que tratam dessas competências, visando a implementação das suas propostas de campanha tão logo seja empossado no cargo público. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é competência comum da União, Estados. Então, ele está pedindo a competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Competência comum. Competência comum. A letra A, a questão aqui trata da repartição de competências. É uma questão aqui, talvez, um pouco mais difícil. Essa competência é dividida, pessoal, em competência material e legislativa. Né? A repartição de competências, nós temos aí uma competência material e uma competência legislativa. Essa competência material e legislativa, deixa eu acertar aqui. Competência material e competência legislativa. Competência material e legislativa. A competência material é uma competência mais administrativa. Sempre aqui nós vamos falar de realização de coisas, de ações aqui no âmbito da administração. Então, é uma competência voltada ali para questões mais palpáveis, materiais. Essa competência material ela pode ser exclusiva de um ente, no caso, por exemplo, da União, ou comum a todos eles. Então, a competência material pode ser uma competência exclusiva, que é aqui da União, e uma competência material comum a todos os entes. O artigo 21 traz aqui a competência exclusiva da União. Então, você precisava ter o conhecimento dessas competências, por isso que é uma questão aqui relativamente difícil. Quem acertou, parabéns, tá? O nosso gabarito é a letra E. Nesse caso aqui, nós estamos com a prova verde, corrigindo. O artigo 21, então, traz a competência exclusiva da União, significa que a União não pode delegar essas matérias que estão no artigo 21. Tá? Então, aqui nós temos a competência da União exclusiva, prevista aqui no artigo 21. Artigo 21. Não é possível delegar essa competência. E o artigo 23 traz a competência comum. A competência comum está lá no artigo 23. Você precisava ter o conhecimento, então, do artigo 23 para resolver essa questão. Essa competência legislativa aqui é uma competência que cada ente tem de regulamentar algum assunto por meio de lei. Né? Ela pode ser privativa da União ou concorrente. Essa competência aqui pode ser privativa da União ou uma competência concorrente. Uma competência concorrente. Agora, aqui tem uma pegadinha. O artigo 22, ele traz a competência privativa da União, ou seja, só a União pode legislar sobre essas matérias aqui dos incisos, mas essa competência pode ser delegada por meio de uma lei complementar. Tá? Então, essa competência aqui da União, artigo 22, só que pode ser delegada. É uma competência privativa. E o artigo 24 traz a competência concorrente. Aqui também tem uma pegadinha. O artigo 24 traz uma competência concorrente. Agora, essa competência concorrente, ela é da União, dos Estados e DF, tá? União, ela é da União, Estados e DF. O município aqui não entra. O município aqui não entra nessa competência legislativa concorrente. Então, é preciso aqui um conhecimento. E ainda sobre essa competência legislativa concorrente, a gente tem um monte de pegadinha. Por exemplo, a União ela se limita nessa competência a estabelecer normas gerais, lá no parágrafo 1º do artigo 24. A competência, cai bastante também que essa competência não exclui a competência suplementar dos Estados, parágrafo 2º. E não havendo uma lei federal, lá no parágrafo 3º também, cai bastante esse parágrafo. Os Estados, quando não tem uma norma geral, os Estados podem exercer, na verdade a Constituição fala, exercerão a competência legislativa plena.
para atender às suas peculiaridades. E a superveniência de uma lei federal, ela não tem, o Estado exerce a competência legislativa plena. Quando não vem uma lei federal sobre as normas gerais, então suspende-se a eficácia daquela lei estadual. Sempre que há uma pegadinha nesse sentido, está lá no parágrafo 4º. Então vamos aqui à nossa questão, sabendo disso, que ele está pedindo esse conhecimento, né, das competências, material, exclusiva, comum, ele está pedindo a competência comum da União, Estado, Distrito Federal e municípios, que está lá no artigo 23. Então, nós vamos lá no artigo 23. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano. Aqui é o inciso 20 do artigo 21. Portanto, esse inciso 20 é uma competência exclusiva da União, não é competência comum. Exercer a classificação para efeito indicativo ali de versões públicas e programas de rádio e televisão, artigo 21 também, competência exclusiva, não pode ser delegado, inciso 16. Inciso 16. Letra C. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Artigo 21 também, competência exclusiva, inciso 26. Inciso 26. E letra D, autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Também artigo 21, inciso 6. Aqui, inciso 6. Essa competência também é uma competência exclusiva, a União não pode delegar. E o nosso gabarito está lá no artigo 23, inciso 7. Artigo 23, inciso 7, que é o nosso gabarito, preservar as florestas e a fauna. Então, é uma competência comum dos entes federativos. Muito bem, vamos seguindo adiante. Espero que quem acertou essa questão aí tá muito bem, tá? Tá muito bem, tá. Quem acertou convicto ali, sabendo o que ele está pedindo, competência material comum, que sabe a diferença da competência material exclusiva, depois sabe também que a competência legislativa é privativa e concorrente e que o município não tem aqui, não entra nessa competência legislativa concorrente. Muito bem, seguindo adiante, nós temos aí a questão 36. Questão 36, nosso gabarito ali já está marcado. Questão 36, o nosso gabarito já está marcado na letra C. Em uma palestra realizada no âmbito de uma universidade pública, deixa eu só aqui. Matheus, palestrante, leciona sobre as discussões e controvérsias acadêmicas atuais que versam sobre a criação, incorporação e a fusão e desmembramento dos municípios. Mais uma vez, aqui, a FGV ela traz o que ela quer de você. Ela quer saber se você sabe essa regra aqui, ó, de criação, incorporação, fusão e desmembramento dos municípios. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios far-se-ão por lei, que ela também já deixa uma deixa. Que lei é essa? Tá? Isso aqui, a resposta está lá no artigo 18, é um artigo muito cobrado, esse artigo 18 da Constituição, e o parágrafo 4º é mais ainda, é muito cobrado esse parágrafo 4º, que trata ali justamente da criação, incorporação e fusão, e também o desmembramento dos municípios. Primeira pegadinha aqui que ele traz é a lei. Que lei é essa? Ele fala de lei estadual. Muito, muito cobrado esse aqui. Eles sempre trocam essa lei estadual por lei complementar, como fizeram aqui, ó. O município far-se-ão por lei, aqui, lei municipal. Na verdade, não é lei municipal, dentro a criação é por lei estadual. Então, não é municipal, lei estadual. Dentro do período determinado por lei complementar estadual, outra pegadinha aqui também é a lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal, também você precisa saber. Letra B, lei municipal também não é. Dentro do período determinado por lei complementar estadual também não é. Dependerão de consulta prévia mediante referendo. Referendo, aqui também outra pegadinha. Referendo. As populações dos municípios envolvidos após divulgação do estudo de viabilidade. Então, aqui, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. Lei estadual dentro do período da lei, do período
da Lei Complementar Federal. Sempre cai essa pegadinha na prova. E o nosso gabarito diz exatamente o que o parágrafo 4º nos traz. Lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito. Aqui, ó. Plebiscito. Ele quer saber também se você sabe dessa pegadinha. A diferença entre plebiscito e referendo. Aqui é plebiscito. As populações dos municípios envolvidas após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Letra D, lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal, até aqui está certo, e dependerão de consulta prévia mediante referendo. Outra pegadinha está errado, aqui é plebiscito. Letra E, lei federal, não é? É lei estadual, aqui você já corta. Então, só de você saber desses detalhes aqui, que ela se dá primeiro por uma lei estadual dentro do período de uma lei federal, você já mata a questão, tá? E saber a diferença aqui de plebiscito e referendo. Plebiscito é só você lembrar de prévio, tá? O pessoal costuma usar esse... Não é mnemônico, é um recurso, né? Pré-biscito. Pré-biscito. Que aí ele lembra que é prévio. A consulta é prévia, tá? E referendo é para você referendar alguma coisa. Referendo é posterior. Muito bem? Quem acertou essa questão também está muito bem, está caminhando bem no direito constitucional, porque ela exigiu que conhecimento um pouco mais, não apenas a leitura da lei por si só responde a questão. Você precisa saber dessas pegadinhas aqui. Por isso que é importante a leitura sistemática da Constituição. Muito bem, vamos à questão 37. Essa questão 37 aqui é uma questão muito interessante. Muito interessante. A questão 37 traz o seguinte. Jonas, parlamentar federal, percebeu que a sua base de eleitores anseia por mudanças no texto constitucional. Ó, a FGV já traz aqui o que ela quer de você. Ó. Mudanças no texto constitucional, motivo pelo qual passou a estudar as normas que regem a propostas de emenda à Constituição Federal para, na medida do possível, atender ao seu eleitorado. Então, está dizendo aqui, ele está querendo saber se você sabe como que funciona essa proposta de emenda à Constituição. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que, letra A. Pessoal, é uma questão interessante. Tem muita coisa que pode ser cobrada nesse artigo 60. Então, essa questão ela trabalha bem esse artigo 60. E logo aqui na letra A, ela traz uma pegadinha. É correto afirmar que a proposta de emenda será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos maioria absoluta. Sempre cai essa questão, tá? É muito importante esses detalhes. Aqui não é de maioria absoluta dos votos dos respectivos membros. Aqui são 3/5 dos votos, está lá no parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 60. Aqui fala em 3/5 dos votos dos respectivos membros. Letra B. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta do presidente da República ou outra pegadinha. Cai bastante isso aqui, ó. Qualquer membro da Câmara dos Deputados ou do Senado. Na verdade, aqui é de pelo menos, de no mínimo 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Isso aqui está lá no inciso 1. Artigo 60, lá no inciso 1. No mínimo aqui 1/3. Isso cai bastante também. E nosso gabarito é a letra C. Matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Que você já deve saber essa diferença, né, entre sessão legislativa, o que é uma sessão legislativa, qual é o período de uma sessão. A Constituição, lá no artigo 57, nosso gabarito, artigo 57, ela traz ali o período, o ano do Congresso Nacional. Que a sessão legislativa é um ano do Congresso, que começa em 2 de fevereiro e vai até 17 de julho. Então, essa sessão aqui é com 2 S, tá bom? Sessão aqui legislativa é o ano ali do Congresso Nacional. É referente a um ano, tá bom? Um ano, e aí é dividido ali o ano em 2 períodos. E esses períodos se chamam períodos
legislativos. Nós temos, então, a sessão legislativa em um ano, e dentro desse ano nós temos 2 períodos legislativos. Períodos legislativos. Que vai do dia 2 de fevereiro a 17 de julho, e depois começa 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, nós temos 2 períodos legislativos. E a legislatura é o período ali de 4 anos. Então, nós temos esses conceitos. Legislatura. Esses conceitos também são cobrados na sua prova. A FGV gosta de cobrar, CESP gosta, a Sebrasp gosta de cobrar. Então, temos aqui o conceito de sessão legislativa, período legislativo e legislatura. E a questão trouxe aí esse conceito aí essa ideia de sessão legislativa. Letra D. A emenda à Constituição será promulgada, também outra pegadinha aqui, ó. Outra pegadinha, será promulgada pelo presidente da República com o respectivo número de ordem. Não. Aqui a emenda à Constituição, pessoal, será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, tá bom? Então essa promulgação aqui não é pelo presidente da República, tá? É pela mesa ali da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Está lá no parágrafo 3º a nossa resposta. Muito bem cobrada, tá? Essa questão cobrou ali o conhecimento todo ali praticamente do artigo 60. E a letra E, Constituição não poderá ser emendada em ano de eleição geral ou municipal. Essa questão aqui é uma questão interessante, porque ela está falando, na verdade, de uma limitação. Quando que não pode ser? Essa limitação, a doutrina chama de limitação circunstancial. Alguns chamam de temporal, mas a melhor doutrina, você pode falar que é uma limitação circunstancial. Essa limitação circunstancial, ela está lá no parágrafo 1º do artigo 60. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Essa limitação, chamada circunstancial, ela impede, então, a tramitação das propostas dessas emendas aqui em algumas situações, em algumas circunstâncias que indiquem uma crise, uma instabilidade institucional, um período conturbado, ou seja, durante a intervenção federal não pode ser emendada a Constituição. Por exemplo, nós tivemos uma recente ocorrida no Rio de Janeiro, então ela não pôde ser emendada nesse período. Também estado de sítio é uma questão de crise, né, de instabilidade institucional. Estado de defesa igualmente. Então foi uma questão aí muito boa, também quem acertou está de parabéns, porque esses detalhes que passam, pessoal, é muito importante vocês se atentarem aí a esses detalhes, tá bom? Muito importante vocês observarem esses detalhes. A FGV ela cobra muito, a Sebrasp também cobra muito esses detalhes. Vamos lá para a questão 38. A questão 38 traz o seguinte: em um local restrito e determinado do país, a ordem pública e a paz social estão gravemente prejudicadas por força de calamidade de grandes proporções da natureza. Só de ler essa parte aqui, você que está antenado, você já sabe do que ela está pedindo. Ó. Por força de calamidade, grandes proporções da natureza. Gravemente prejudicados, a paz social gravemente prejudicada. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, é correto afirmar que o presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, ele pode fazer o quê? Solicitar ao Supremo autorização para decretar estado de sítio. É uma questão interessante e é muito, muito explorada pela FGV, tá bom? Nós temos aqui o estado de defesa, o estado de sítio. Está lá no artigo, a resposta para nossas questões, está lá no artigo 136 e no artigo 137. O artigo 136 trata ali do Conselho, da possibilidade de o presidente decretar o estado de defesa, mas ele precisa ouvir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, e ela traz quais são as hipóteses em que o presidente pode fazer isso. Ele pode decretar para preservar e restabelecer a ordem pública ou a paz social. Então aqui a gente já sabe que se trata de um estado de defesa, tá? Estado de defesa.
Então, esse estado de defesa também é no caso de iminente instabilidade institucional e calamidades de grandes proporções da natureza. E o decreto que vai instituir o estado de defesa, ele precisa determinar algumas questões. O tempo da duração, por exemplo, ele precisa especificar as áreas a serem atingidas. Botei 37 aqui, ó. É 37. 136 e 137. E também precisa indicar, nos termos ali, nos limites da lei, as medidas coercitivas que serão adotadas. Já o estado de sítio, o presidente, ele não decreta, ele solicita ao Congresso uma autorização para decretar o estado de sítio. E também temos as hipóteses do artigo 137, que é a comoção grave de repercussão nacional, ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia ali de uma medida tomada durante o estado de defesa, e também a declaração de estado de guerra também, ou resposta a uma agressão armada. Isso aqui tem muita pegadinha que pode ser retirada desses dois artigos, tá? Artigo 136 e 137, precisa saber bem. Então, a letra A fala em solicitar. Solicitar ao Supremo. Não, o presidente não solicita ao Supremo, tá? O presidente, ele pode, ouvidos do Conselho, decretar o estado de defesa. E, no caso do estado de sítio, aí sim, ele solicita ao Congresso Nacional e não é ao Supremo. Solicitar ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de defesa. Não, ele solicita ao Congresso aqui a autorização para decretar o estado de sítio, tá bom? Letra C, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio. Não é por quê? Porque as hipóteses aqui são hipóteses de estado de defesa, tá? Por isso que nesses casos aqui não é aí hipótese de decretação de estado de sítio. Só se falhar algumas medidas do estado de defesa, aí sim o presidente pode solicitar ao Congresso essa autorização para decretar o estado de sítio, tudo bem? E a nosso gabarito é a letra D, decretar estado de defesa, tá? Artigo 136. E letra E, decretar estado de sítio, não é a letra E. Muito bem, vamos adiante aqui, pessoal. A 39 já está acabando. A 39 diz o seguinte: João, após ser aprovado em um certame público, passou, também muito, muito tranquila a questão, passou em um cargo em uma instituição responsável pelo, aqui ó, instituição responsável pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública no âmbito do Estado X. E aí está perguntando aqui qual é essa instituição que João integra. E aí é a Polícia Militar, isso aí bem tranquilo também, a questão está bem tranquila. Está lá no parágrafo 5º do artigo 144, artigo muito explorado. Artigo 144, parágrafo 5º. Tá? Muito explorado esse artigo, muito explorado mesmo. Você precisa saber bem, né? As polícias militares cabem à polícia ostensiva e à preservação da ordem pública. Tá? Policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Tem que saber a atribuição de cada polícia. Finalmente, a questão 40 também é uma questão relativamente simples para quem leu os artigos e quem entendeu ali do que se trata, porque ele trata da competência ali do Supremo Tribunal Federal. Observe o seguinte caso hipotético: o Congresso Nacional aprovou uma lei. Então aqui ele já está te dando aqui o que ele quer. Aprovou uma lei. Quem aprovou a lei foi o Congresso Nacional, de natureza geral, sancionada pelo presidente da República. Essa lei viola materialmente o texto da Constituição. Quando eu falo disso, viola materialmente, eu estou falando aqui que ela precisa ser controlada. Então ela sofre um controle mais incisivo de um órgão judicial, que é o controle de constitucionalidade, que o Supremo Tribunal Federal faz quando se trata de uma lei aqui do Congresso Nacional, que é uma lei geralmente federal. O texto da Constituição, com inequívocos prejuízos à classe das guardas municipais. Dessa forma, o Procurador-Geral da República, outra deixa aqui, ó, Procurador-Geral da República, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade em face do texto normativo impugnando. Nesse cenário, é correto afirmar que a ação direta de inconstitucionalidade será processada e julgada. Nossa resposta é bem simples, está lá no artigo 102 da Constituição. Artigo 102.
que diz que trata ali da competência para processar e julgar originariamente. Essa competência aí é do STF, tá? STF lá no inciso 1, a linha A. Essa competência do STF para processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei, o ato normativo federal ou estadual. A FGV, nessas provas de carreiras policiais, ela não cobra muito ela não cobra de forma mais detalhada o controle de constitucionalidade. Então, você precisa entender, pelo menos ali, quem julga o quê, se uma lei é federal, o que é uma lei federal. Então, são conceitos que você precisa ter, e a FGV trabalha muito isso. Ela trabalha com conceitos básicos que você precisa ter e saber se localizar ali no ordenamento jurídico. E aí, você sabendo se localizar e tendo uma noção, ainda que você esteja com dúvida, você consegue acertar as questões da FGV, que não é diferente do Sebrasp, que cobra aí uns detalhes aí muito decoreba também. Tá? A FCC também é assim. A IDCAP também é assim. Tá? E a FGV eu gostei da prova, foi uma prova boa. Eu acho que vocês, quem acertou aí 70% dessa prova, está muito bem, tá? Muito bem nessa jornada de concurso público das guardas municipais, carreiras policiais. Quem acertou menos, não tem problema, você pegou uma experiência boa, porque você foi lá fazer a prova, você se expôs a aquele termômetro ali de ver todo mundo fazendo, e sentar, é desconfortável, mas esse é um passo fundamental na sua aprovação. Né? Eu sugiro que você faça muitos simulados antes de fazer uma prova. Eu acho interessante isso. E aí depois, quando você vai fazer a prova, você já fez tanto simulado que aquilo é normal, é natural. Agora, quando você vai fazer uma prova vera e é a primeira prova, você fica com um monte de monstro ali na cabeça e tal. Você erra gabarito, porque você não é mais uma questão natural. De tanto você fazer prova, fica natural e a sua aprovação é inevitável. Pessoal, eu desejo boa sorte a todos vocês, espero que vocês tenham ido bem. Siga a gente nas redes sociais, no meu Instagram, @professor.gervano.nascimento. Pode mandar sugestões, pode me adicionar para a gente bater um papo. Eu espero que nós possamos corrigir outras provas e que a gente possa se ver também no TAF. Né? No TAF aí, nós vamos chamar para orientar o pessoal um camarada muito bacana, que é o Isaac, que ele trabalha só com isso, de preparar o pessoal para o TAF. Então, se você passou nessa prova, está precisando de ajuda, entre em contato conosco. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.